Se você trilha o caminho da espiritualidade, você já deve ter consigo o conceito de que somos todos um. Mas muitas vezes a gente nem compreende o que de fato significa isso. Não sabemos dizer da onde que veio essa ideia de que somos um, mas sentimos que isso é verdade. Muitas vezes fomos ensinados por visões tradicionais religiosas que Deus é um ser externo e que criou o universo do nada, ou seja, Deus é algo separado da sua criação. Mas as maiores tradições espirituais e filosóficas da história da nossa humanidade desenharam um mapa completamente diferente dessa visão tradicional religiosa, mostrando para gente que a realidade se organiza por meio de emanações, do mais sutil ao mais denso, que é onde estamos agora. Compreender essa visão, este mapa, é um estudo muito sério, nos ajuda a compreender da onde viemos e para onde estamos indo. Qual é a nossa verdadeira essência e o sentido de tudo isso. Então eu fiz esse vídeo aqui para quem busca compreender de forma simples o que de fato significam essas emanações, quais são os níveis de realidade. Você já deve ter ouvido falar dos planos de existência, dos corpos sutis do ser humano. As pessoas misturam muitas coisas com esse conceito, né? Então eu fiz esse vídeo aqui com bases filosóficas, espirituais, tradicionais, na tentativa da gente compreender um pouco esse conceito tão complexo, tão amplo, que explica para nós da onde viemos e para onde vamos. Então imagina aqui comigo que esse universo é um grande oceano, um imenso oceano. Tudo que existe faz parte dessa mesma água, só que em diferentes níveis de profundidade. Então as profundezas desse oceano seriam o nosso plano físico. Imagine que no fundo do oceano a pressão é imensa, tem um peso muito grande, é denso, né? É escuro. Isso seria a matéria condensada aqui no nosso plano físico. Veja, tudo faz parte dessa mesma água, não há separação, mas há diferentes níveis de realidade dentro do nosso próprio oceano que podemos pegar como exemplo. E nessa profundeza, que é o nosso plano físico, é onde a nossa consciência está focada nesse momento, por isso que a gente enxerga e experiencia, vive isso aqui agora. As camadas intermediárias desse oceano seria o plano astral. Ele é um pouco mais sutil do que a matéria física. A água já está sendo iluminada, né, de certa forma, pela luz do sol. As coisas fluem mais do que na densidade das profundezas. Essa camada intermediária é chamada de plano astral. É um outro nível de realidade da nossa existência. Plano emocional, um plano dos desejos. Então pensa aqui comigo, nós temos um corpo biológico para viver aqui no plano físico. Só que além desse corpo biológico, nós temos emoções, sentimentos. E da onde que vêm as emoções, os sentimentos? Não é do corpo físico, não é do nosso cérebro, é do nosso corpo astral. E por que que a gente não enxerga o plano astral, se temos um corpo astral? Porque a nossa consciência está enfocada aqui na matéria, no plano físico, nesse momento. E mais para frente vamos falar sobre isso, que quando seu corpo biológico desencarna, vai sobrar teu corpo astral e você vai enfocar tua consciência no plano astral. O que que tem na superfície do oceano? A água já é mais limpa, mais clara, mais fluida, totalmente iluminada pela luz do sol. Esse nível de realidade é o plano mental, a espiritualidade aqui do nosso planeta Terra. E veja bem, somos um corpo físico que possui emoções, ou seja, que possui um corpo astral, só que também temos o pensamento, a mente. Da onde vem a mente e os pensamentos? Não é do corpo físico, corpo mental, oriundo do plano mental. Falamos aqui de 3 diferentes níveis de realidade, do mais denso ao mais sutil, sendo o plano físico mais denso, o astral intermediário e o mental o mais sutil. Todos os planos fazem parte de um único ser, que é a deidade, o absoluto. Só que em diferentes níveis de profundidade. Isso nós vamos ver agora. Mudar o nome dos planos não modifica a estrutura do oceano. Diferentes culturas descreveram com diferentes nomenclaturas. Não se prenda às nomenclaturas, e sim ao contexto do estudo. Cada uma ilustrou como podia de acordo com a sua época. Mas a ideia central é que o universo não foi criado do nada por um Deus de fora, como na visão cristã, por exemplo.
Deus, a deidade, se transborda. Vamos ver aqui a imagem. O Sol seria o plano espiritual, que está emanando tudo que ele é, toda essa força, toda essa energia. E dessa emanação surge o nosso plano mental, que é onde estão os pensamentos, o discernimento, o nosso ego reencarnante. Esse plano mental, ele emana um plano astral, que é o plano dos desejos, das emoções. É um pouco mais denso, né, do que o plano mental. E desse plano astral vai ser emanado o plano físico, que é onde estamos aqui, a matéria. Percebe que do mais sutil essa energia vai se densificando até chegar na matéria física. Onde que está o ser humano em tudo isso? Nós transitamos em todos esses planos. E para transitar nesses planos, nós precisamos de veículos de acordo com cada plano. Então, no plano mental, nós precisamos de um corpo mental. Esse corpo mental se reveste de um corpo astral para atuar, veicular no plano astral. E para encarnar aqui na Terra, reencarnar aqui na Terra, esse corpo astral ele se reveste de um corpo biológico, que é o nosso corpo humano. Pense o seguinte, o Sol ele não cria os seus raios, ele simplesmente emana. E essa emanação que fica mais longe do Sol é o nosso plano físico aqui na matéria. Esse assunto não é simples assim, tá? Eu estou aqui numa tentativa de ilustrar uma introdução, é um estudo muito denso, muito longo, é difícil a gente agrupar isso para pôr em um só vídeo. Eu sei que muitas pessoas não têm tempo de pegar livros, estudar, aprofundar. Então, estou aqui numa tentativa de simplificar um conceito tão importante na nossa espiritualidade, que são os planos de existência e nossos veículos de manifestação em cada uma dessas existências. E da onde surgiu esses conceitos? Na filosofia lá no Ocidente, neoplatonismo, né, já existia esse estudo, dizendo que o Uno, Deus, que é a fonte que tudo emana, é tão perfeito que naturalmente ele transborda. Nos Vedas, nas raízes orientais, já se falava nisso também, já se traçava esse mesmo mapa. Perceba que as nomenclaturas mudam, mas o contexto é sempre o mesmo. Nos livros dos Vedas diz que o universo inteiro é uma manifestação de Brahman. Brahman, para eles, é essa consciência suprema, é Deus, o absoluto. Os Vedas ilustraram que quando Brahman respira, os planos se emanam e se materializam. E quando Brahman inspira, tudo retorna à fonte. No Hermetismo também tem esse mesmo estudo, com diferentes nomenclaturas. Lá nas correntes espiritualistas que misturavam a filosofia grega com a egípcia, as emanações eram a base de toda a espiritualidade desse povo. Então, no Hermetismo e no Gnosticismo, eles ilustraram assim: o universo é mental, tudo desce do Pai, através de esferas celestes. As esferas celestes seriam esses planos que a gente está estudando aqui. E o Pai é a fonte que tudo emana, o Deus, o absoluto. Para o gnosticismo, a alma humana é uma centelha divina que caiu da fonte e ficou presa na matéria densa, precisando então aprender a subir os planos para retornar à nossa verdadeira casa. O judaísmo também organizou essa ideia, esse mapa, em algo que ficou muito conhecido, que é a árvore da vida. Vamos ver aqui a imagem. Na Cabala judaica, diz que Deus, em seu estado absoluto, é o Ein Sof, o infinito e ilimitado. E para criar o universo, ele projeta sua luz através de 10 canais energéticos, né, que são as famosas Sefirotes, partindo puramente do divino ao mundo físico. Então a Cabala, ela ilustra para a gente também essas emanações. Em 1875, a russa Helena Blavatsky, muito estudo, muita dedicação, muitas viagens que ela fez ao redor do mundo, ela percebeu que todas essas culturas, essas tradições egípcia, grega, judaica, indianas, todas estavam falando sobre a mesma coisa, com nomenclaturas diferentes. Então ela fundou a Sociedade Teosófica para unificar todo esse estudo com o seguinte lema: não há religião superior à verdade. Vamos ver aqui a imagem. Blavatsky pegou a filosofia de Plotino, a estrutura dos planos do hinduísmo, a espiritualidade ocidental e unificou tudo em um sistema baseado no número 7. Postula que o universo são formados por 7 níveis ou dimensões, divididos entre a tríade espiritual superior,
que seria o que eu disse lá no início, né? Acima do oceano está o plano espiritual, Manas, Budi e Atman. Atman é a fonte, é o Deus, a deidade absoluto. E o quaternário inferior seria as águas do oceano universal, né? Onde começa a ficar denso, aonde a emanação começa a criar materialização. A tríade superior, essa sim, é imortal, tá? O Atman, o espírito puro, a centelha divina universal, Deus, a deidade, como você queira chamar. Para facilitar o nosso estudo, sem perder a essência de tudo isso, sem perder a coerência, dividiremos assim. O que são os planos? São níveis de realidades. Do absoluto, que é Deus, até aqui na matéria, existem diferentes níveis de realidade que a tua consciência vai focar em cada etapa da sua jornada. No momento, a nossa consciência está focada aqui, no planeta Terra, na matéria física. O que é um veículo de manifestação? Quando você em consciência, consciência pura, em espírito, precisa descer para o plano astral, você se reveste de um corpo astral para transitar ali no plano astral. E quando esse corpo astral precisa descer aqui para a matéria, seu corpo astral ele se reveste de um corpo físico, que é o nosso corpo aqui. Portanto, quando esse corpo físico morre, ainda nos sobra o corpo astral e o corpo mental para seguir viagem para cima de novo. Os veículos nada mais são do que, o que é um veículo, né? Você entra dentro de um carro para ir para algum lugar. A gente entra dentro do corpo físico para existir aqui neste plano. Para fechar o nosso estudo aqui com chave de ouro, vamos fazer a seguinte divisão, para ficar bem claro, bem fácil da gente compreender. O paraíso é o plano que Deus está, o absoluto. Tudo emana a partir dele, tá? Todos os outros planos são emanações do paraíso. A primeira emanação do paraíso é o plano búdico. No plano búdico passa a existir formas criadoras. Muito complicado da gente expor isso em palavras. Não são espíritos individualizados ainda, são forças criadoras. E essas forças criadoras vão descer para um plano chamado Manas, nosso plano mental. Aí sim surge a individualização do espírito, mas de forma muito diferente ainda do que a nossa individualização aqui embaixo, tá? Então, a partir do momento que é criado um corpo mental para transitar no plano mental, daí surge o pensamento. Teu espírito passa a ter pensamentos. Ele existir no plano astral, que é o próximo, ele se reveste de um corpo astral. E aí ele passa a ter desejos, sentimentos, emoções. E para encarnar aqui na matéria, no nosso planeta, ele se reveste de um corpo biológico. E aí ele passa a ter ações físicas. Só que ainda assim, ele possui emoções oriundas do plano astral e pensamentos oriundos do plano mental. Um corpo vai se revestindo de outro para transitar naquele nível de realidade, tá? Então, por que a gente aqui, né, na maioria dos casos de nós, só enxergamos essa existência, esse plano? Porque a nossa consciência está revestida de um corpo biológico. Quando esse corpo biológico desencarna, a nossa consciência está revestida de um corpo astral. Portanto, ela vai enxergar a realidade do plano astral. Quando o corpo astral morre, porque ele também é temporário, o que sobra? O nosso corpo mental. Então, a nossa consciência vai estar enxergando e habitando o plano mental. Mirela, e acima disso? Aí é papo para outro vídeo, outras horas, porque senão vai ficar muito grande. Mas o que realmente importa para a gente é o seguinte: corpo, desejos, emoções e pensamentos. É isso que a gente pode melhorar no aqui e no agora. E para quem deseja aprofundar mais nesse estudo, eu indico este livro aqui, Plano Astral e Plano Mental, do Leadbeater. Vou deixar o nome aqui na descrição para que vocês possam procurar. É um livro muito bom, ele praticamente faz uma descrição geográfica do plano astral e do plano mental. Fica assim muito claro de compreender. Se você gostou desse vídeo, fica aí o convite para você se inscrever aqui no canal.